os tipos diferentes, doutora? Existem níveis? Não chegam a ser níveis. São tipos diferentes de manifestação. Então, por exemplo, tem a psoríase que a gente chama de psoríase vulgar, que é a maior parte dos casos, felizmente, uma evolução extremamente benigna, com manifestação de placas em cotovelos, joelhos, ali na região sacral, nas costas, que é a região que normalmente a gente atrita quando senta, e no couro cabeludo. Essa é a forma mais comum. Mas existe, por exemplo, a psoríase pustulosa, que é uma manifestação um pouquinho diferente, que ela parece como se fossem pequenas espinhas sobre uma placa descamativa, diferente da psoríase vulgar, que aparece só a placa. Então, às vezes é confundido até com outras doenças, mas por isso é importante o auxílio de um especialista, porque se trata também de psoríase. Outra forma que eu acho importantíssimo são as psoríases ungueais, né, que é a alteração na unha. Muitas vezes é comumente confundido com micose. E não é. Mas e como é? Daí descama a unha? Como que é? A unha não descama, mas ela descola do leito ungueal e fica oca por dentro, e o que é uma manifestação também comum em quem tem micose de unha. Sabe aquela unha que fica oca e levantada? Então isso é comum na psoríase e normalmente acomete várias unhas, ao contrário da micose que acomete uma ou duas unhas. Pode ser confundido. Pode ser confundido. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente pega uma micose que trata muito tempo, não responde a nada. Então, a gente tem que pensar que, de repente, tem uma psoríase ali e a gente está sempre tratando uma micose que muitas vezes não é. Então, isso também é uma manifestação diferente. E a de couro cabeludo, que é extremamente desconfortável para a mulher, ela quer estar com ela vai no cabeleireiro, ela escova seu cabelo, ela quer estar linda nos dias de festa, e muitas vezes aquela caspinha, que nem é tão fininha assim, muitas vezes é até espessa, deixa aquele desconforto. E essa, na minha opinião, é a forma de psoríase que mas não é difícil, mas é difícil conscientizar muitas vezes a paciente que ela vai ter que sempre usar um shampoo específico para psoríase, que nem sempre é tão cheiroso quanto aqueles que a gente gosta, com um cheirinho gostoso, mas que é shampoo de tratamento, e para ela manter o aspecto bonito do cabelo, ela vai ter que sempre usar. Sempre daí não tem? Aí nos período? É um período, não? Depende do grau de psoríase. Aí tem os graus, né? Se ela tiver uma psoríase mais extensa no couro cabeludo, aí provavelmente ela vai ter que usar um shampoo de manutenção. Se ela tiver uma psoríase leve, com pequenas placas em algumas áreas, muitas vezes só medicação tópica por um período resolve. Mas normalmente é preciso deixar um shampoo de manutenção para um bom controle. Certo. Doutora Clarissa, nós temos dados para saber assim, se acomete mais homens ou mulheres? Não tem distinção. O que a gente sabe é que 3% da população mundial hoje é portador de psoríase, uma doença bastante comum no meio dermatológico, e por isso a importância de se fazer uma campanha para conscientizar e derrubar o estigma de que passa, de que pega, de que é contagioso. Não passa, não pega, e ao contrário, a gente precisa incentivar esse portador de psoríase a sair de casa, a ter uma vida social normal, porque afinal de contas é uma doença restrita à pele, no máximo compromete articulações. Isso é importante ser dito. Não pega nenhum órgão vital, o portador de psoríase não vai ter nenhum comprometimento outro que não seja da pele, e em alguns casos raros das articulações. Por exemplo, com o inchaço das articulações, faz artrites. Tá. Mas normalmente é artrite de mãos, pode dar em joelho também, mas normalmente é das mãos. Mas vamos dizer assim, é a única manifestação, é pele e articulações. Então não compromete nenhum órgão, a pessoa pode ter uma vida normal. A única coisa é que ela vai ter que restringir alguns tipos de medicação, como por exemplo o corticoide, vai ter que informar o médico que a trata de outras doenças de que ela se trata de psoríase, e em alguns casos muito específicos ela vai ter que tomar alguma medicação ou fazer uso de medicação injetável. Mas essas são exceções. 90% dos pacientes de psoríase têm bom controle só com medicação tópica. Normalmente assim, a psoríase ela aparece, né? Tem tipo aquele surto, né? E depois some. Tem uma explicação? Tem. Na verdade, a gente busca, através de todos os trabalhos científicos e das pesquisas, tentar achar não só a causa, como tratamentos mais efetivos. E como a gente sabe que é tudo envolvido pelo sistema imunológico, talvez por isso esse estresse emocional pode influenciar diretamente na doença. E inclusive as novas medicações que surgem para tratamento dos casos de psoríase que não respondem aos tratamentos convencionais, elas são baseadas exatamente no mecanismo imunológico da doença. Então, a explicação seria
inicia toda uma imunologia daquele indivíduo portador de psoríase que, por algum motivo, ou estresse, ou, por exemplo, uma infecção de garganta, pode piorar as lesões de psoríase ou desencadear em quem tem genética para isso. Às vezes, uso de algumas substâncias tópicas muito irritativas, alguns cremes que acabam sendo usados para tratamento das lesões. Por um médico que às vezes não tem tanta intimidade, aquilo pode irritar e piorar a lesão ao invés de melhorar. Então tem algumas coisas que pioram, mas de uma forma geral, o pano de fundo de tudo isso é o sistema imunológico. É uma doença de fundo imunológico. Então talvez por isso o estresse emocional tenha tanta influência no quadro e na manifestação dela. Então se a pessoa estiver mais bem emocionalmente, estiver melhor, significa que vai ter uma aparência melhor. Pode até amenizar a ponto de você não perceber. Exatamente. Não é só o único motivo, né? Sim. Existe todo um sistema imunológico, mas a gente sabe que como o indivíduo está emocionalmente, isso influencia. Então, se ele está bem, tranquilo, a chance da gente conseguir controlar essa doença com as medicações é muito melhor do que se esse indivíduo está depressivo, se sentindo excluído, se sentindo mal. Então, por isso a campanha, por isso a importância de falar e de derrubar esse estigma de que a psoríase é uma doença que não pega, não passa, e esse doente de psoríase precisa ser acolhido pela comunidade, pelas pessoas que o cercam, para poder se sentir aceito e ajudar dessa forma a combater a doença também, não só com as medicações, mas também com o seu diminuindo o seu estresse emocional. Então, o que às vezes acontece é que as lesões são extensas, às vezes pioram muito no inverno, porque no inverno a gente acaba se expondo menos ao sol e, como eu já disse, o sol ajuda. E isso piora no inverno, que piora, as pessoas já discriminam, já olham de outra forma, tem medo de se aproximar, ele se sente pior, aquilo aumenta. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente sabe que aceitar esse doente e ajudá-lo, não só da forma como tratando, com tratamento, mas também dando apoio emocional, carinho, a gente sabe que isso ajuda a melhorar a doença, sim. Certo.